Bom dia, camaradas. Professor Demerval, brilhante, como sempre, né? Uma aula de marxismo, teoria pura, uma injeção de marxismo na veia e muitas vezes a gente fica nessa dinâmica da luta política, e a gente vai, às vezes, nublando um pouco em função da dinâmica nossa de vida, de luta, nubla um pouco a questão da essência do pensamento marxista. Repor isto é fundamental. Então, eu agradeço muito pela conferência que o senhor nos propiciou, porque é uma retomada desses elementos fundamentais da teoria. São fundamentais. Sem esta reposição, sem a manutenção, ou sem o aprofundamento dela, a gente cai num praticismo e ali a gente se perde. O risco da gente se perder é muito, muito forte. Agora, camaradas, a gente vive, eu tenho brincado muito nas redes sociais, a gente vive uma sociedade da bipolaridade induzida. Que diabo é isso? Bipolaridade induzida. Você pega pela média da sociedade, as pessoas odeiam o capitalismo. Odeiam. Só que elas não relacionam o que acontece de ruim, de negativo, de tensão, de estresse, de opressão, de vida miserável, etc. e tal, com o sistema. Não conseguem relacionar, dar este salto de qualidade. Nós estamos falando, então, portanto, de consciência. Esse salto na consciência segue por um conjunto de fatores, vários foram abordados ao longo desse seminário. Nós dominamos uma parte do porquê que não se consegue, o papel da mídia, o papel de um conjunto de pressões ideológicas às quais nós estamos submetidos o dia todo. E para onde que esta raiva ela é canalizada? Esta raiva, esta angústia cotidiana, ela vai sendo canalizada. A mídia, e evidentemente a serviço das forças capitalistas, porque a própria grande mídia é parte integrante desse conglomerado capitalista que nos governa, ela diz o seguinte: olha, o problema não é o capitalismo, o problema são os governos. Então você desfoca o problema daquilo que é a estrutura, que é a essência do sistema, e você desvia para dizer o seguinte: este governo é incompetente, aquele governo é um pouco mais competente, aqui tem corrupção, e transforma a corrupção como sendo o centro do problema. Ah, se não tiver corrupção, arma política, instrumento política, mas isso tem um apelo perverso na mentalidade das pessoas. A gente tem acompanhado isso, a gente tem vivenciado isso, isso tem um impacto brutal na nossa luta política, na forma como a gente se relaciona com os movimentos, com a luta política, com o eleitorado, etc. e tal. Nós estamos vivenciando isso. O que se diz? E aí eu fico... o Barroso ontem me chamou de catastrofista. Dissidência da Al-Qaeda. Porque, veja, e aqui dialogando com a intervenção do camarada Adalberto, nós estamos, e aí pegando a realidade brasileira, somos parte integrante, sustentamos um governo que é justo, é correto, dentro do âmbito da luta política, isso é fundamental, dentro da nossa tática de acumulação de força, etc. e tal. Um governo que diz o seguinte: olha, meus amigos, uma parte do processo do crescimento econômico brasileiro e do desenvolvimento do povo é ser capitalista, é o empreendedorismo. E essa coisa do empreendedorismo está penetrando no sistema escolar com força. Na rede pública, na rede privada. Formem pequenos microcapitalistas. Pelo sistema escolar. Eu não tenho ilusão com o sistema escolar, professor Demerval, porque nós sabemos que o sistema escolar, ele é, dentro da lógica que foi apresentada pelo senhor, eminentemente conservador. Porque eu sou professor, vários aqui são professores, nós preparamos as pessoas para o quê? Para se integrarem ao sistema vigente. Nas universidades, nas escolas de ensino fundamental, etc. e tal. Então, aqui está um dilema na nossa atuação. É evidente que a gente busca atuar por dentro, e sempre aquela lógica, né? A disputa, a luta de classes dentro do sistema, no âmbito de uma estrutura que é construída para que o sistema seja mantido, desenvolvido, ou pelo menos garantida a sua sobrevivência por um determinado tempo, um longo tempo. Então são angústias. E, por fim,
Eu queria dialogar com o camarada Zélito, que disse aqui que nós no partido temos consciência. Zélito, eu gostaria que fosse verdade. Eu entendi o que você disse, por isso que eu estou fazendo uma provocação em cima da tua fala. Porque esta questão da consciência, camaradas, porque nós temos absorvido um contingente cada vez maior de pessoas, filiados, que entram ao partido muito pela luta política e muitas vezes por enxergar no PCdoB um instrumento de ascensão social dentro do sistema. Por isso aqui eu encerro considerando o seguinte: o papel, de novo, como eu disse ontem, o papel da nossa escola e da nossa frente de formação. Porque não basta a gente tentar ganhar consciência para fora do PCdoB, isso é importante, como dizem os evangélicos. Nós vamos converter os infiéis, nós vamos trazer os não cristãos. Nós precisamos fazer esse trabalho permanente de filiar, militar, etc. Mas, camaradas, se os nossos comitês não se atentarem para a necessidade permanente, contínua, de formarmos, do ponto de vista teórico e ideológico, esses novos militantes, nós corremos risco. Diz, o Partido Comunista apodrece pela cabeça. E se a gente não formar as novas gerações dentro do nosso espírito, uma hora a cabeça apodrece. Obrigado.